E aí, galera, beleza? Eu me chamo Matheus Antônio e hoje o vídeo vai ser sobre a tecnologia de Text-to-Speech, né? Que, como o próprio nome já diz, é texto para fala. A gente vai fazer um computador falar com a gente. Vai me fazer falar? Duvido, Matheus Antônio. Ou devo dizer, Toin. E antes de mais nada, eu queria dizer que esse é um dos vídeos dentre os vários vídeos que eu vou fazer de funcionalidades que eu tenho feito para o Projeto Zedro. Então, se você ainda não viu nada sobre o Projeto Zedro, eu vou deixar o link aqui no card, ou aqui no card, para que você consiga ver. O Projeto Zedro é um robô assistente pessoal que eu estou fazendo do zero e ele tem várias tecnologias, né? O Text-to-Speech é uma delas e para cada tecnologia que eu estiver utilizando no projeto eu vou fazer um tutorial ensinando como você pode fazer e usar essa tecnologia em algum projeto seu. Então, a tecnologia da vez é o Text-to-Speech. Vamos fazer o computador falar. Para começar, por que é interessante aprender essa tecnologia? O Text-to-Speech ele está presente em muitas tecnologias que a gente tem hoje em dia. O Echo Dot da Amazon, que a gente conversa com ele. Tem a Siri, que é utilizada na Apple. Tem o Google Assistant, né, que a gente tem tanto no celular Android, quanto também a gente tem com o Google Nest, né, que é a solução de assistente pessoal do Google. Enfim, tem várias. A gente vê que essas tecnologias cresceram muito nos últimos anos. E não só essas tecnologias assim, né, mas robôs e máquinas que interagem com os humanos e sinalizam de alguma forma, né, de alguma forma com a linguagem humana para que as pessoas consigam interagir de uma maneira mais clara com robôs ou com máquinas. Essa tecnologia está sempre presente lá. E é legal a gente ter acesso de uma maneira relativamente fácil a essa tecnologia, porque a gente pode criar os nossos próprios projetos que conseguem conversar com humanos, né? Conseguem interagir com as pessoas ao redor. Então, eu vou mostrar duas formas simples de fazer isso, duas formas diferentes, né? Bibliotecas diferentes. E eu vou estar utilizando a linguagem Python para mostrar isso. Por quê? Porque é o mais simples, é o mais rápido, mais prático. Dá para utilizar outras linguagens, mas o Python, além de ser a linguagem que eu estou utilizando no projeto Zedro para fazer essa parte, né, da fala do robô, é também uma das formas mais simples de se começar a aprender a tecnologia. Depois você pode partir para alguma outra linguagem um pouco mais complexa e utilizar algumas ferramentas mais a fundo na tecnologia, né? Mas para começar, o Python é a melhor opção. Então, vamos para a tela aqui. E na tela do computador, eu já tô aqui com o site dos pacotes do Python, né? O pacote do Python que eu estou utilizando, a linguagem, né, Python que eu estou utilizando, a versão é 3. Alguma coisa, né? É recomendado que eu utilize uma versão mais recente, mas enfim, eu tenho certeza que a partir da versão 3.6 para cima, até a 3.10, qualquer um vai funcionar de boas. E o primeiro pacote, a primeira forma que eu vou mostrar é utilizando o GTTS, que é o Google Text-to-Speech. O Google Text-to-Speech ele vai utilizar a tecnologia do Google, que a gente escuta, né, com a voz do Google, para transformar o texto em fala, né? Então a gente vai ter um texto, a gente vai utilizar o pacote, né, do Google Text-to-Speech. Esse texto vai ser enviado para a API do Google e ele vai retornar para a gente a voz que a gente precisa. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é instalar o pacote com pip install GTTS. Então, deixa eu instalar aqui. Então, vamos instalar o pacote aqui. Em vez de fazer só pip install GTTS, eu vou criar um ambiente virtual aqui. Então, vou usar o pipenv install GTTS. Mas você pode instalar aí na sua máquina da forma como você preferir, né? A ideia é só instalar o pacote com GTTS. Pronto. Rapidinho aí ele instalou. E vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. E com o primeiro exemplo, a gente só precisa importar o pacote, né, from GTTS. Import GTTS. Essa é a classe que a gente vai utilizar. A gente pode criar um objeto aqui, ó, com simplesmente um TTS. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da letra aqui, para ficar mais fácil. TTS igual a... E aí, para a gente criar um objeto, a gente só precisa usar aquilo ali que a gente importou, aquela classe, e a gente pode passar o texto aqui dentro. Vamos fazer o mais básico, né? Hello World. E a partir daqui, olha só como vai ser simples. Então a gente já criou o objeto, a gente já passou o texto aqui dentro do objeto, e depois disso, a gente já pode fazer um tts.save. E aqui dentro a gente passa o nome do arquivo que a gente quer salvar. Então eu posso fazer hello.save.
.mp3. E vamos executar esse código aqui, Google Speak. Python Google Speak. Executando o código, ele não encontrou o módulo porque eu instalei o pacote no ambiente virtual, mas esqueci de entrar no ambiente virtual. Então deixa eu entrar aqui no ambiente virtual. Pronto. Agora eu posso executar o código. Python Google Speak. Olha só, ele executou o código e já gerou o arquivo aqui bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui a pasta. A pasta está aberta aqui. E se eu executar o hello? Hello World. Deu para ouvir? Não sei se deu para ouvir 100%. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco o som aqui. Eu vou botar play de novo. Hello World. Massa, né? Então, beleza. O text-to-speech feito em 3 linhas. E já deu para ver que ele funciona de uma maneira bem tranquila. Mas tá. Por que eu fiz esse Hello World aqui inicialmente? Porque, por padrão, ele utiliza a linguagem em inglês. Então, como é que a gente poderia fazer para criar um texto em português? Eu posso vir aqui na documentação e vamos lá. É importante a gente saber olhar um pouco a documentação, porque é ela que vai guiar a gente quando a gente quiser fazer alguma coisa diferente. Se eu vir aqui na homepage, eu vou cair aqui e ele dá o link para a documentação aqui, ó. C, for documentation and examples. Pronto. A gente tem aqui a documentação. E a gente, eu posso vir aqui em Languages. Se eu vir aqui em Languages, ele vai dar a lista das línguas que a gente pode utilizar, né? Então, Local Accent, a gente... Aqui, ó, Português Brasil. Então, tem os dois português, né? Tem Português Brasil e Português Portugal. Ele diz aqui que Português Brasil, o Language Code é PT e o Top Level Domain, né? TLD, é .com.br. Então, ele dá um exemplo, ó. Ele importa a biblioteca... Ele dá o TTS igual a... Em vez de ele passar só o texto, ele passa o texto e a língua. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. E aqui, nesse caso, ele passa a língua e ele passa o top level domain, né? Então vamos fazer isso aqui com o nosso. Então, em vez de fazer Hello World, olá mundo. Finalmente estou funcionando. Aqui eu vou passar lang, que ele fala lá, né? É lang, igual a PT, que é de Português Brasil lá. E o TLD, Top Level Domain, vai ser .com.br. Acabei de lembrar. Pronto. Vou salvar ele aqui como olá. E vamos executar o código. Ele já criou um olá aqui. Vamos abrir aqui esse olá. Olá, mundo. Finalmente estou funcionando. Olha só, funcionou direitinho. Espero que tenha dado para escutar. Eu acho que deu. E vamos lá, né? Então, essa foi a primeira forma de fazer o text-to-speech. E aí você pode se perguntar, tá, mas agora que eu tenho isso aqui, como é que eu posso utilizar no meu projeto? Simplesmente, você pode utilizar qualquer biblioteca para executar esse áudio automaticamente, né? Você não precisa necessariamente ir lá abrir manualmente o áudio. Eu abri manualmente aqui só para mostrar que o áudio estava sendo gerado. Mas você pode também utilizar alguma biblioteca para, no código, abrir esse arquivo e executar esse arquivo automaticamente. Você pode usar o Pygame ou você pode usar a biblioteca PlaySound. Tem vários exemplos aí de como você pode utilizar essa biblioteca para executar um arquivo de áudio automaticamente. É só você pegar e utilizar. Então, foi basicamente isso aqui que eu fiz para criar a voz base que a gente tem para o Projeto Zedro, né? Então, o robô, toda vez que ele vai falar alguma coisa que o pessoal digita no chat da Twitch, ou quando ele vai contar uma piada e tudo mais, eu sempre pego o texto baseado naquela interação que está acontecendo com ele, passo esse texto para o objeto do Google Text-to-Speech e o Google Text-to-Speech vai fazer o trabalho para mim, né? E você não precisa necessariamente gerar um arquivo no computador. Como dá para ver aqui, ó. Como dá para ver aqui na biblioteca, você pode utilizar aqui o Bytes.io e aí o áudio que ele gera, você não precisa necessariamente escrever no computador. Você pode escrever para
você pode escrever direto para um objeto aqui no código. Então você pode manter esse áudio dentro do código, sem precisar salvar ele, né? Salvar um arquivo no computador. Isso significa o quê? Que você pode manipular esse áudio de várias formas, né? Você pode pegar esse áudio e enviar para a nuvem, enviar para alguma API, para executar em algum outro lugar, em alguma outra máquina. Você pode pegar o áudio da forma como tá e modificar. Então, um dos vídeos que eu vou ter depois é como a gente pode pegar essa fala, né, do Google e modificar ela para que a gente consiga ter uma voz diferente, né, uma voz modificada, se eu quiser fazer a voz do Darth Vader. E isso vai ser um vídeo depois, né, que eu vou mostrar como a gente pode pegar esse áudio, esse som gerado e modificar. Mas agora eu vou mostrar a segunda forma aqui que a gente tem de fazer o text-to-speech. E essa segunda forma de fazer o text-to-speech pode ser bem interessante para o seu projeto. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que com o Google Text-to-Speech a gente tem uma desvantagem. A desvantagem que a gente tem é que a gente precisa obrigatoriamente estar conectado na internet para isso aqui funcionar. Porque o texto que a gente tem vai ser enviado para a nuvem, para a API do Google e vai retornar para a gente como o arquivo de áudio, né? Mas uma solução para isso é a outra biblioteca que eu vou mostrar, que é a PyTTS-X3. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu entrar na página de pacotes do Python. E se eu digitar aqui PyTTS-X3, a gente vai encontrar aqui, ó, PyTTS-X3. E basicamente, como ele descreve aqui, essa é uma biblioteca de text-to-speech que vai funcionar offline. Então, essa é a grande vantagem dela. Se você tem algum projeto e você quer que ele continue funcionando com a voz, com a sintetização de voz offline, você pode utilizar o PyTTS-X3. Então, a forma de instalar ele é tão simples como o do Google, né? É só utilizar o pip install PyTTS-X3. Deixa eu fazer aqui, ó. De novo, eu vou instalar dentro do ambiente virtual, então em vez de fazer pip, eu vou fazer o pip env install PyTTS-X3. Agora tem um detalhe. Essa biblioteca funciona offline, mas como é que ela funciona offline? Ela utiliza o sintetizador de voz que tem instalado na sua máquina. Então, como no meu caso aqui eu tô com o Linux, eu acho que em algum momento ele fala aqui, no Linux ele utiliza obrigatoriamente esse eSpeak aqui. Então, se você não tem instalado ele no computador, você pode fazer com o sudo apt install eSpeak. Eu acho que só isso já vai funcionar. E no Windows, se você instalar com o pip, né, ele já vai instalar as bibliotecas básicas necessárias para você fazer isso aqui. Então eu testei nos dois, eu tô no Linux, mas eu testei no Windows, e no Windows eu só precisei fazer esse comando aqui e ele já funcionou. Aqui no Linux eu precisei instalar esse eSpeak porque eu não tinha instalado, mas é simples. Então não tem erro. E aí, com o pacote instalado aqui, eu vou criar um arquivo. Deixa eu criar um arquivo aqui e vai ser o PyTTS-X3 speak.py. Aqui vai ser praticamente tão simples, basicamente tão simples quanto o Google. Mas aqui a gente tem um detalhe, né? A gente precisa primeiro descobrir quais são as vozes que a gente tem instaladas na nossa máquina para a gente saber o que é que a gente vai poder utilizar para sintetizar a voz. Então, a gente vai ter um passo inicial que vamos fazer um código aqui para a gente descobrir quais são as vozes que tem instalado aqui na máquina, simplesmente. Então eu posso fazer import PyTTS-X3 e aqui eu posso fazer um engine igual a PyTTS-X3.init. Então, com isso aqui a gente está inicializando a engine que ele vai utilizar para sintetizar a voz, né? E aí, o que a gente pode fazer para descobrir as vozes que a gente tem no computador? A gente pode fazer aqui, ó, voices é igual a engine.getProperty voices. Então, toda voz que a gente vai sintetizar aqui, ela tem propriedades. Então a gente pode modificar essas propriedades ou a gente pode capturar, né? Dar o get nessas propriedades. E aí, quando eu dou o getProperty voices, eu tô indo lá no objeto,
ele inicializou, então ele já pegou todas as informações de voz que já tinha no computador, e agora eu vou lá na propriedade que ele já tem e vamos conseguir olhar quais são as que tem, né? Então eu posso simplesmente fazer um loop aqui, for voice invoices, ou seja, para cada voz dentro dessa lista de vozes que eu acabei de capturar, eu vou só printar na tela voice.id. Então ele vai printar na tela toda a lista de vozes, né? Se eu fizer um Python ttsx3, executou, beleza, vamos ver aqui todas as vozes que a gente tem, olha só. Olha só quantos tipos de vozes a gente tem aqui no Linux. No Windows, eu só tinha, acredito que 4 ou 5 vozes no máximo. E aqui no Linux a gente tem uma variedade gigantesca, né? Inglês, o default, se eu não me engano, é inglês. Enfim, tem várias variações aqui, né? Do inglês, esperanto, espanhol, enfim, francês, grego. Tem muita voz aqui, italiano, tem muita voz aqui. E aí, por que eu imprimi o ID? A voz tem outras propriedades também. Eu poderia imprimir o nome, eu poderia imprimir, enfim, algumas propriedades, mas eu imprimi o ID porque é o ID que a gente vai utilizar para modificar a voz padrão aqui, né? Então, vamos supor que eu não modifiquei a voz padrão. Vamos supor que eu deixei assim mesmo. Então, agora que agora que eu já conheço as vozes, eu posso comentar isso aqui. Posso comentar isso aqui também. Então vamos lá. Na verdade eu vou apagar aqui só para ficar mais clean. Eu inicializei a engine e... Olha só, se a gente vir no código aqui, eu não estou fazendo nada de cabeça. Isso tudo é um exemplo básico que ele dá no código. Então a gente pode fazer o engine.say e ele vai escrever um texto. E depois, se a gente fizer o engine.run and wait, ele vai executar o que ele tem para falar, né? O que ele está acumulado lá para falar. E depois vai esperar ele finalizar o término da voz, né? Então, se eu fizer aqui o engine.say hello world guys. E depois eu faço engine.run and wait. Assim como estava na documentação lá. Se eu executar... Hello world guys. Olha só, ele falou bem rapidinho, né? E é por isso que aqui no próprio exemplo da biblioteca, ele dá algumas ideias aqui do que a gente pode modificar. Olha só, o rate. A gente pode utilizar um pouco da frequência da taxa, né, de velocidade da voz. Então, a gente pode pegar a propriedade padrão aqui e a gente pode setar o nosso rate, né? Então, deixa eu pegar aqui. Antes de executar a voz... Antes de executar a voz, eu vou falar engine.setProperty rate. Vamos colocar, rate 80. Se eu executar... Hello world guys. A gente pode modificar o volume também e a gente pode modificar a própria voz. Então, ele diz aqui, ó, engine.setProperty voice e ele passa um ID. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode... eu vou deixar o rate aqui em 80. E eu vou fazer engine.setProperty voice. Voice. E aqui ele fala o que? Voice e o ID. Então, o ID que a gente quer, basicamente aqui, Brasil. Então, Brasil. O voice que a gente quer é Brasil. E em vez de falar Hello World Guys, eu vou falar agora vai funcionar bonito mesmo, viu? Então, se eu executar o Python, Agora vai funcionar bonito mesmo, viu? Olha só como ele falou rápido. Deixa eu... Agora vai funcionar bonito mesmo, viu? Ele tá falando muito rápido. Eu acho que eu tenho que modificar. Agora vai funcionar bonito mesmo, viu? Olha só, então...
O problema que ele não estava modificando o rate é que eu preciso fazer essa modificação aqui antes de botar o texto, né? Então, a gente coloca a língua do Brasil, a gente pode modificar o rate aqui para aumentar ou diminuir, né, a frequência. E agora ele vai funcionar. Agora funcionou. Tá de boas. Agora funcionou. Tá de boas. E é basicamente dessa forma que a gente pode fazer o text-to-speech com essa biblioteca que vai funcionar offline, né? Ela vai utilizar o sintetizador de voz que tem instalado na sua máquina. Então, a grande vantagem é que vai funcionar offline, então não vai depender da internet, né, para você fazer isso funcionar. A grande desvantagem é que, primeiro, você vai depender desse pacote de vozes instalado no seu computador, né? Então, pode ser que por algum motivo o seu computador não tenha. É meio difícil, normalmente você tem como instalar, né, pacotes de vozes. Isso aí não vai ser tanto problema, mas você vai ter sempre essa voz robótica. Então, ele não vai sintetizar a voz baseado na voz de uma pessoa, ele vai sintetizar baseado na voz do sintetizador da sua máquina e vai ficar com essa voz robótica. Se isso não for um problema para o projeto que você estiver fazendo, então tudo bem. Mas se isso for um problema, então talvez o Google Text-to-Speech seja a melhor solução. E também, eu não sei, quem sabe talvez dê para usar os dois, né? O Projeto Zedro está utilizando o Google Text-to-Speech, mas quem sabe talvez se tiver sem internet eu não possa modificar para esse. Ou se não, você pode simplesmente deixar vários áudios padrões guardados, né? Já para no caso de não ter internet, você utilizar esses áudios padrões, né? Tudo vai depender de como funciona o seu projeto, como vai ser a interação, como ele é acionado. Você pode acionar com Arduino, com ESP, você pode acionar com sensores. Enfim, existem diversas formas, né? Cada um vai ter sua particularidade. Então, basicamente, o que eu tenho para falar é isso. E obrigado aí, acompanha o Projeto Zedro. O Projeto Zedro está tendo cada vez mais avanços. Esse aqui é só o básico do que está sendo feito lá. Então lá tem bem mais coisas, né? Então tem a voz integrado com o reconhecimento de voz também. Tá integrado também com a parte de modificação de voz e aí o acionamento dessas vozes por fora, né? Então por outras plataformas, pela Twitch, por uma API, talvez pelo Twitter, não sei. Existem várias possibilidades e deixa o gostei aqui e compartilha e se inscreve no canal para não perder os novos tutoriais que vão vir depois. Então, valeu!